Orçamento impositivo deve garantir mais recursos para a saúde. E você sabe como o orçamento é feito? Senadores propõem que cidadãos possam opinar em como o dinheiro da União é gasto. Decisão da Câmara de não caçar deputado condenado ainda repercute no plenário do Senado. Manutenção de aparelhos de ar-condicionado pode se tornar obrigatória. E veja as estreias da TV Senado para o fim de semana. Agora no Jornal do Senado. Boa noite. A proposta de emenda à Constituição que torna parte do orçamento federal impositiva chegou esta semana ao Senado, depois de aprovada pela Câmara. A tendência é garantir que uma parcela do dinheiro das emendas parlamentares vá obrigatoriamente para a saúde. O orçamento de 2013 assegura quase 100 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Mas, pela regra atual, o governo não é obrigado a gastar todo o dinheiro. Na verdade, na hora da execução, as receitas vão ser usadas para o que o Congresso autorizou naquele ano, ou para os restos a pagar, ou para as medidas provisórias. Entendi. Isso fragiliza demais a atuação do Congresso Nacional e legitima a sociedade perceber que o nosso orçamento é completamente autorizativo. O presidente da Câmara reclama. O modelo atual de execução do orçamento é constrangedor para o Congresso. A burocracia, a má vontade de um setor ou de outro, mas era sempre constrangedor. Até porque entendíamos que um orçamento aprovado por esta casa, ele deveria ser respeitado tanto quanto o judiciário, quanto o executivo, quanto o legislativo. A PEC que está no Senado mantém o orçamento autorizativo, mas obriga o governo a liberar todo ano pelo menos 1% da receita corrente líquida, pouco mais de 6 bilhões de reais. E os parlamentares é quem vão decidir o destino desse dinheiro, por meio das emendas individuais. Em 2014, cada senador e deputado deve indicar 10 milhões de reais em despesas impositivas. O Palácio do Planalto apoia a mudança, mas quer que metade do dinheiro vá para a saúde. Mais de 3 bilhões de reais. Se vai ser aprovado o impositivo, e a avaliação que nós temos é que vai ser aprovado, o melhor é que deste impositivo, no mínimo metade, seja para atender o que a população mais pede, que é saúde. O Senado deve mudar o texto que veio da Câmara para garantir os gastos na saúde. Só falta definir qual será o percentual. Eu acho razoável que 40% ou 50% desse orçamento seja destinado à saúde, porque esse é o problema que mais angustia a população. Sem dúvida nenhuma, nós vamos votar rapidamente o orçamento impositivo e haverá sim uma vinculação para gastos com saúde, não só investimento, mas também custeios, medicamento, material médico hospitalar, coisas necessárias para o funcionamento da saúde no dia a dia. O relator do orçamento não conta com a mudança para 2014. Depois de aprovada no Senado, com a previsão de mais recursos para a saúde, a PEC ainda precisa voltar à Câmara dos Deputados. Hoje ainda não é uma realidade, é uma discussão ainda que está dentro do Congresso Nacional. E assim que ser feito, aí nós vamos aplicar essa regra dentro do orçamento e a partir disso ter um outro volume de investimentos, inclusive novos investimentos previstos para a saúde. O relator da comissão temporária criada para debater e propor soluções para o financiamento da saúde, senador Humberto Costa, apresenta o relatório preliminar na próxima quarta-feira. A comissão tem até 10 de setembro para concluir os trabalhos. A comissão foi instalada em março deste ano e realizou 5 audiências públicas com representantes do governo e especialistas do setor. O senador Humberto Costa já divulgou algumas informações que devem constar do relatório preliminar. Segundo o senador, o fim da CPMF em 2007 trouxe transtornos para a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS. Também não existe uma divisão clara de responsabilidades entre os sistemas público e privado de saúde. Para o relator, o SUS é subfinanciado, ou seja, o país investe pouco em saúde pública. O que nós temos que encontrar é uma solução que represente um aumento significativo dos recursos para a saúde e a impossibilidade de qualquer redução ao longo do tempo. Essa vinculação
que será feita será, sem dúvida, uma vinculação para que crescentemente esse orçamento avance. Para garantir mais recursos para a saúde, o relator apresenta algumas sugestões, como a taxação de grandes fortunas. Outra proposta é baseada no projeto de lei de iniciativa popular, que destina 10% da receita corrente bruta da União para o SUS. A matéria está em tramitação na Câmara e recebeu mais de 2 milhões de assinaturas. O que se debate hoje é que tipo de vinculação é melhor. Se as receitas correntes brutas, que incorporam recursos que não são do governo federal, são recursos de transferência, recursos da Previdência, ou a receita corrente líquida, que na verdade são os recursos que pertencem ao governo federal. O debate é saber qual é a receita mais estável, aquela que não pode ser objeto de interpretações subjetivas. Então, até a semana que vem, nós devemos ter uma decisão sobre essa questão. O relator também propõe a criação de um plano de previdência privada para complementar o financiamento de gastos com saúde de pessoas na terceira idade. Dados do IBGE mostram que a população acima de 60 anos deve duplicar até 2033. A proposta tem apoio do governo e foi defendida por especialistas durante as audiências públicas. Como o cidadão pode participar da elaboração do orçamento do país? Um projeto em análise no Senado propõe maneiras de informar as pessoas sobre como o orçamento é feito e de estimular que elas façam parte desse processo. Orçamento ao seu alcance. Esse é o nome de um portal lançado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos. A ideia é explicar ao cidadão em detalhe as receitas e despesas do governo e de que forma os recursos públicos são aplicados. Para o INESC, o orçamento é um instrumento estratégico para avaliar e controlar as políticas públicas. Nós precisamos melhorar o sistema de informação que o governo federal disponibiliza. Tem uma tendência no governo federal a não disponibilizar essas informações que a gente possa fazer essas leituras mais micro. A participação popular na elaboração do orçamento já é uma realidade em várias cidades do país. A sociedade é chamada a opinar de forma permanente e não apenas em situações específicas. No Distrito Federal, por exemplo, há reuniões prévias para divulgar o orçamento e fóruns para estabelecer prioridades para o próximo ano. Se depender dos senadores, as pessoas também vão poder participar do orçamento da União. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta para garantir ao cidadão e às entidades da sociedade civil papel ativo na elaboração, aprovação e no controle de execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e de leis orçamentárias anuais. Hoje, pela Constituição, a participação popular nos processos decisórios de interesse público já está prevista por meio de plebiscito, referendo, iniciativa de leis e atuação em conselhos comunitários. De acordo com o projeto, o Executivo deve organizar audiências públicas para dar a conhecer as características e linhas gerais dos projetos, além de permitir a apresentação de propostas. Já no Legislativo, as audiências públicas terão por objetivo instruir os projetos de leis orçamentárias e os relatórios de fiscalização elaborados pelos tribunais de contas. O relator da proposta defende que essa participação também se dê pela internet. Hoje a política não pode mais ser feita como antigamente, que a cada 4 anos a gente chegava ali e dizia: olha aí, gente, queremos o voto de vocês. Agora tem que ser, como se diz modernamente, online, permanente, um contato constante. Senão, eles vão fazer guerrilha cibernética. A representante do movimento Acorda Brasília diz que é preciso deixar mais claro como seria essa participação. A gente não entende como seria essa participação popular, teria que ter uma preparação, como seriam escolhidas as pessoas que iriam opinar no orçamento. Para esse cientista político, a medida não terá efeitos práticos. Eu não conheço nenhum país do mundo, nenhum país democrático que admita isso. Por quê? Porque o orçamento é uma coisa complexa. Nós já temos de ser satisfeita hoje as emendas dos deputados. Cada deputado tem 15 milhões de emendas que ele aplica onde ele quiser. O orçamento participativo, eu diria que poderia começar com não apenas essas emendas, mas emendas destinadas àquele Estado,
uma representação daquele Estado, que poderia ser escolhida parlamentarmente, os representantes dos vereadores, os representantes dos deputados, fizesse um congresso naquele Estado, que se reuniria e debateria aquelas verbas destinadas àquele Estado. O projeto aguarda inclusão na pauta de votações do plenário. Veja a seguir: manutenção dos aparelhos de ar-condicionado pode se tornar obrigatória e as estreias da TV Senado para o fim de semana.